Tito, capítulo 1, versos 10 a 16. A partir do momento que nós iniciamos esse estudo, eu tenho me dedicado ao estudo dessa carta de Paulo a Tito, e ela é muito proveniente para toda a situação que muitas vezes nós temos enfrentado, e em especial a nossa igreja enfrentou há 2 anos atrás, quando fomos minados, fomos levados a, muitas vezes, a rever doutrinas e práticas, e isso causou uma certa dificuldade e um desconforme na vida eclesiástica da igreja. E hoje nós estamos colhendo fruto dessa inserção ou dessas práticas contrárias à palavra do Senhor. E nós sabemos que isso não é saudável e causa divisão no corpo. Então, vou ler capítulo 1 de Tito, versos 10 a 16. Vou ler na Nova Versão Internacional e os irmãos vão poder acompanhar em suas Bíblias. E diz assim a palavra do Senhor: Pois existem muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam, sadios na fé, e não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. Não são tão detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Fiz um resumo nas 2 últimas vezes que estivemos falando sobre a abordagem de Paulo à carta a Tito, do mesmo jeito que ele fala a Timóteo. Dizia aos irmãos que Timóteo ficou responsável em cuidar da igreja em Éfeso e Tito ficou responsável em cuidar da igreja lá na ilha de Creta. E é interessante que essas chamadas cartas pastorais, mas alguns questionam e chamam cartas pessoais, tanto a carta de Timóteo, Tito e de Filemon, até porque Filemon não era pastor e era uma carta mais exortativa quanto às práticas de Filemon, quanto ao tratamento com o seu escravo que havia fugido, e ele precisa ser exortado quanto a receber aquele escravo que havia fugido, escravo chamado Onésimo. Foi escrita por volta do ano 66, quando Paulo estava provavelmente em Éfeso, vindo de Roma, depois de sua primeira prisão, passou por Creta, deixando Tito para dar continuidade ao que ele havia iniciado. Gosto de destacar uma citação do pastor Martin Luther King, falando a respeito dessa carta, que ele diz que é uma breve carta, mas que contém uma doutrina cristã por excelência e está redigida de uma forma tão magistral que contém tudo o que você precisa de conhecimento e da vida cristã. Ou seja, é uma carta completa que fala de todos os aspectos da vida cristã, tanto doutrinário quanto das práticas, da vivência e dos relacionamentos. Vocês não perceberam na leitura que Paulo se dedica agora a pontuar e a exortar aqueles chamados falsos mestres. E encontrei uma citação do pastor John Stott quanto a essa exortação de Paulo, e pastor John Stott destaca pelo menos 4 características dos falsos mestres. Quando ele diz, a partir do versículo 10, que diz assim: há muitos insubordinados, ou seja, não são alguns, não é um, não são 2, há muitos. E isso estava trazendo um transtorno para a igreja, estava trazendo um momento de insatisfação, estava produzindo na igreja um desvio doutrinário. Aqueles insubordinados, e aí Paulo diz que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. E é interessante como o pastor John Stott, ele destaca exatamente a identidade desses homens. A primeira coisa que ele diz é que eles eram insubordinados. É triste, né, irmãos?
você participar de uma comunidade cristã e ser taxado, ser reconhecido, ser averiguado que a sua prática, o seu comportamento é um comportamento de um insubordinado, é alguém que não se prostra, alguém que não se dispõe a obedecer. É interessante que essa palavra insubordinado era mais usada com relação aos soldados infiéis, que se negavam a obedecer às ordens dos seus comandantes. Eram soldados insubordinados. E Paulo traz essa referência para os cristãos, que viviam contrários, viviam fora do ensinamento da palavra de Deus. Era alguém que não caminhava de acordo com os ensinamentos, mas caminhava totalmente contrário àquilo que a palavra de Deus ensina como sendo verdade absoluta. Perdão. Alguns dizem até que eles eram falastrões, ou seja, falavam muito, conversavam muito, pessoas que tinham uma linguagem, uma lábia muito fácil, e eram pessoas inconvenientes, eram pessoas que tentavam conseguir convencer as pessoas através da abordagem, da fala, do ensinamento contrário. É interessante que esses homens começavam a contradizer aquilo que Paulo havia deixado como ensinamento básico da palavra de Deus. Como os irmãos perceberam, eles viviam em função das fábulas judaicas, que é chamado legalismo, engessado, e mandamentos feitos por homens, que era a inserção de algumas práticas trabalhando dentro do tradicionalismo. Coitada da igreja, tiver que lidar com homens assim. Quando falo homem, não quero me prender apenas a alguém do sexo masculino, mas pessoas que agem contrário à palavra de Deus. Como é difícil você liderar a igreja e ter dentro daquele rebanho pessoas que estão ali contrárias e querem ter privilégios, querem ter oportunidades, mas não tem uma vida pautada pela obediência a Deus. Essas pessoas estão em pecado e querem ter oportunidades, querem ter primazias, querem de alguma maneira serem referenciais por meio da igreja, mas não podemos, irmãos, ser coniventes com práticas assim. Ainda que essas pessoas não tenham uma influência na igreja, mas que essas pessoas vão ter que estar à margem, vivendo uma vida de participação, mas sem uma oportunidade de serem pregadores, de usarem da palavra, porque essas pessoas não têm vida. Como é que eu vou dar oportunidade a alguém que eu sei e a igreja sabe que está em pecado? Você é um hipócrita ou irresponsável de ceder o púlpito da igreja para alguém que a gente sabe, ou que a igreja sabe, ou que alguns sabem que está em pecado, e ali não é sábio a gente agir assim. Então, Paulo pegava pesado quanto a essas práticas dessas pessoas insubordinadas. O pastor Aristóteles também fala dessa influência. Eram pessoas influentes, eram pessoas que faziam parte da liderança, eram pessoas que faziam parte de alguma maneira, que eram convencedores do rebanho. Eram pessoas que, através da sua lábia, da sua oratória, levavam muito das práticas e muitas vezes eram recriminadas essas pessoas pela prática, não de acordo com os padrões bíblicos, mas de acordo com o tradicionalismo. Não coma, não toque, não pegue, não faça. Um evangelho marcado pela negação. Quando Paulo fala no versículo 11, ele diz assim, é necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando as famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Primeira influência que o pastor John Stott destaca nesses homens, que eles eram proselitistas. O que devia ser, pastor? Um proselitista. Proselitista é aquele que se dedicava a desviar os santos. A gente costuma dizer que um proselitista, ele pesca no aquário. Não era alguém que saía pregando o evangelho para os pecadores, mas ele pegava aqueles que estavam no caminho do Senhor e tentava induzi-los ao desvio doutrinário. Isso é uma prática de algumas seitas, em especial o Testemunho de Jeová. O Testemunho de Jeová, eles não se dedicam a pregar o evangelho para os pecadores, resgatar a questão do pecado. Eles preferem lidar com aqueles cristãos que não têm nenhuma firmeza de conduta doutrinária e aí inserem umas inverdades, que segundo eles são verdades, e aquele homem, aquela mulher que não tem nenhuma firmeza de conduta de doutrinária, essas pessoas são levadas a praticar, sendo engodadas, sendo iludidas por essa mentira que esses homens pregam, deturpando a palavra do Senhor. Esses homens trabalhavam como influenciadores. Eles desvirtuavam aquilo que era a palavra do Evangelho.
E o tempo passou, irmãos, e continuamos tendo em muitas comunidades, não em nossa igreja, mas em muitas comunidades, pessoas assim, que estão sempre contrariando a palavra do Senhor. Tem sempre um acréscimo, tem sempre algo para acrescentar daquilo que é pregado. Estão presos à tradição, aos rudimentos da lei. Não, se não for desse jeito, se não for no sábado, se não for desse jeito, se não for rigorosamente desse jeito, Deus não se agrada. Não, não. Paulo diz lá em Romanos capítulo 12 que o nosso culto é um culto racional. Não temos que estar presos às práticas do passado. Claro, dentro dos nossos limites, dentro das nossas doutrinas, para que nada venha contrariar aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. E a gente percebe que o tempo passou e essas seitas continuam agindo assim, de casa em casa, partindo na casa das pessoas e deturpando e distorcendo as verdades do Evangelho. Eles eram homens corruptores, eram pessoas que corrompiam no sentido de desvirtuavam. Como a igreja naquele tempo se reunia nas casas, isso facilitava o trabalho desses falsos mestres. Daí eles pervertiam, desviavam a família inteira. Iam à casa dessas pessoas e começavam a ensinar, olha, o Paulo falou isso não é verdade não, olha, veja como você deve se conduzir. E aí distorciam tudo aquilo que Paulo havia deixado como sendo algo imutável, baseado na palavra do Senhor. Encontrei um comentarista bíblico, ele dizia que eles produziam perversão e não santificação. Escravidão e não libertação. Morte e não vida. Estava voltando aos rudimentos. Não faça, não toca, não coma. Nada disso você pode fazer, porque senão você vai se contaminar. E a gente sabe, irmãos, que isso era prática do Velho Testamento, da lei cerimonial, que muitas vezes o sacerdote tocasse no defunto, esse homem ficava contaminado e tinha que passar por todo o processo de purificação para que ele pudesse novamente celebrar os cultos. E o tempo passou e essas pessoas continuam querendo voltar aos rudimentos da lei. Não faça, não coma, não pratique. Paulo também destaca que esses homens eram gananciosos. Era alguém que não se contentava com pouca coisa, queriam sempre mais. Como disse anteriormente, eles andavam de casa em casa. Preocupados não no cuidado, no zelo, mas preocupados na vida espiritual das pessoas. E atrelado a isso, estavam sempre preocupados com os seus recursos. Não com aquilo que as pessoas pudessem ser, mas aquilo que as pessoas pudessem ter. Saíam em casa, de alguma maneira até se alimentando na casa das pessoas, inserindo e levando essas pessoas às práticas contrárias ao ensinamento da palavra de Deus. Eles se valiam, se utilizavam da religião para os seus próprios benefícios. Era alguém que dizia assim, olha, Paulo ensinou isso, mas apague isso, esqueça isso. O certo é assim. Porque foi assim que os nossos antepassados viveram. E não existia uma reflexão desse evangelho libertador, dessa nova aliança pregada por Jesus. Eles não cuidavam do rebanho. Eles se valiam dos benefícios que o rebanho pudessem ter. E é tão pesada a palavra do Senhor através do profeta Ezequiel, lá no capítulo 34, versos 1 a 4, quando fala exatamente desses líderes, desses pastores, como a Bíblia diz, que cuidam das ovelhas não buscando o bem da ovelha, mas buscando os seus próprios interesses, se beneficiando daquilo que as ovelhas possam dar como benefícios para a sua vida, como recompensa para as suas vidas. O profeta Ezequiel falando, o Senhor falando através do profeta Ezequiel 34, do verso 1 a 4, a palavra do Senhor diz assim, veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes, assim diz o soberano Senhor, ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se da lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem fecharam a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Nós sabemos que isso muitas vezes acontece em algumas igrejas, em algumas comunidades neopentecostais, em que esses homens estão mais preocupados com aquilo que as ovelhas possam dar, não para aquilo que elas possam ser. E existe sempre a troca, a barganha. E a gente não pode ver essa ilusão, irmãos. Que quanto maior a nossa oferta, maior a recompensa da paz do Senhor. Não. Deus não está olhando para o valor material da nossa oferta.
mas por aquilo que a gente pode trazer como compromisso. Muitas vezes as 2 moedas trazidas pela viúva produziu em Jesus Cristo algo muito melhor do que todos os recursos trazidos pelos outros, que trouxeram valores muito maiores do que as 2 moedas. E Paulo dizia, olha, esses homens precisam estar calados, precisam silenciar esses homens, porque eles estão arruinando famílias inteiras. Interessante que essa palavra, precisam estar, ou sejam silenciados, é como um tipo de mordaça que se colocava na boca dos animais ou na boca de alguma fera, para que ele pudesse, de alguma maneira, não machucar, não morder. E algumas até para serem conduzidos, tipo um freio, para que não pudessem ser levados pela impetuosidade da sua vontade. Encontrei uma citação do Calvino, e ele diz assim, um bom presbítero deve estar alerta para não permitir, mediante o seu silêncio, ele se calar, que as doutrinas enganosas e prejudiciais avancem gradualmente, nem que os homens perversos tenham oportunidade de propagá-las. Que a omissão do presbítero, que a anulação do presbítero, que a maneira dele permitir seja um presbítero pernicioso ou que venha permitir esses ensinamentos contrários, possam colocar isso em risco, a vida do rebanho. Mas aí Paulo, por final, Paulo fala exatamente do caráter desses homens. Verso 12. E um dos próprios profetas chegou a dizer, cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos, tal testemunho é verdade. Alguns comentaristas bíblicos dizem que esse cretense, identificado como Paulo, era Epímenes. Era alguém que viveu no ano 60 ou 600 a.C., que era um porta-voz, um profeta, que existia ali na ilha de Creta. Existia algo que para mim é assustador. Existia um verbo comumente propagado, chamava o verbo cretear, da ilha de Creta. O verbo cretear era o verbo sinônimo de mentir. Ou seja, todos os moradores de Creta, da ilha de Creta, são mentirosos. Então, eles usavam muitas vezes, se você está creteando, você está mentindo, ou seja, é uma referência aos moradores de Creta. Então, esses falsos mestres, eles eram mentirosos, enganavam as pessoas. E como nós temos visto hoje, em nossos dias, líderes que estão enganando, que ludibriando seus rebanhos, suas ovelhas, ensinando um evangelho fácil, um evangelho do ter, do possuir. Mas Paulo também destaca um outro aspecto dessa maneira de se conduzir, desses falsos mestres. Eles eram violentos. Eles agiam com muita brutalidade, com intimidação. Por último, ele diz assim, que eram glutões preguiçosos. Aqui em Maceió, por algum tempo, os pequenos grupos, eles aconteciam nos lares dos irmãos, e percebi, com o passar do tempo, que alguns irmãos algumas famílias começaram a negar ou a rejeitar de que os pequenos grupos pudessem acontecer em seus lares, porque não tinham comida para dar a essas pessoas. E nós percebimos claramente que alguns iam apenas para se alimentar, iam para aproveitar do encontro, que era o alimento espiritual, para se beneficiar do alimento material. E isso, de alguma maneira, intimidava alguns que não tinham condições de dar um alimento, dar um lanche depois do culto, depois da celebração, depois do estudo. E é interessante que esses homens, como diz Paulo, eles eram glutões, ou seja, iam para casa das pessoas para comerem. E eu chegava na casa das pessoas na hora do almoço, na hora das refeições, para que pudesse se beneficiar. Eles não queriam trabalhar. Paulo fala com muita impetuosidade. Olha, se esses homens não querem trabalhar, também não comam. Não. Por que vai para casa das pessoas se beneficiar do alimento que as pessoas conseguiram com muito sacrifício? E a gente percebe claramente, irmãos, como essas práticas começavam a minar a resistência da igreja. Começavam a colocar em risco toda a relação saudável de comunhão que aquela igreja pudesse ter. E não podemos, irmãos, como crentes em Jesus Cristo, permitir que esses desvios doutrinários possam ocupar o espaço das nossas igrejas. Nós que somos maduros, crentes maduros, que conhecemos com profundidade a palavra de Deus, não podemos permitir. Isso lembro com muita recordação do tempo do pastor Guedes, pastor irmão Arivaldo conheceu, irmã Edilene e Thaisa conheceram o pastor José Guedes, ainda é vivo, pastor da Igreja Batista do Farol, o pastor que os batizou ali na Igreja Batista do Farol, junto com Eri.
Esse homem tinha muito zelo quanto a ceder o púlpito da igreja para algum pregador. Sei que isso é prática ainda do pastor Roberto, que isso é saudável, então precisamos ter muito zelo. Porque depois que a gente entrega o microfone em alguém, a gente vai ficar refém do que aquela pessoa vai pregar. E sempre lembro do pastor Guedes, quando eu era um jovem adolescente, quando chegava alguém para manifestar o desejo de trazer um pregador. Quem é esse pregador? Qual a igreja dele? E aí trazia toda a história desse homem para que não pudesse macular, para que não pudesse minar aquilo que era ensinado pela igreja. Porque depois você desfazer tudo aquilo que aquele homem havia pregado, dava muito trabalho. Lembro com muita propriedade quando algumas vezes nos cultos de formatura, as turmas de formatura vinham para celebrar no Farol culto de formatura, e algumas delas vinham já com um pastor, já pedindo para que aquele pastor pudesse pregar. E muitas vezes o pastor Guedes dizia assim, não, a igreja tem um pastor. Na época, a igreja nós tínhamos 2 pastores, o pastor Guedes e o pastor Marcos. Vocês vão escolher qual pastor que vocês querem que pregue. Tem o pastor presidente e tem o pastor vice-presidente, e eles que vão ter a missão. Não, mas nós queríamos que o pastor da igreja tal... Não, não. Meus irmãos, se vocês querem usar a igreja como espaço de celebração, de gratidão, convidem um dos pastores para pregar, e aí vocês vão poder realizar o culto. Porque depois que essas pessoas fossem embora, a igreja ia ficar marcada por aquilo que aquele pregador deixou como ensinamento. Não podemos, irmão, facilitar, ceder o púlpito da nossa igreja para qualquer pessoa que não tem uma vida pautada, abalizada na palavra de Deus. Os irmãos sabem desse zelo, que sei que os irmãos também têm, e convidar pessoas que têm uma vida marcada pelo compromisso, pelo testemunho, pessoas que têm uma vida marcada pela obediência a Deus. E a gente não pode abrir mão disso, porque senão só seremos coniventes com o evangelho de qualquer jeito. E aí, por último, Paulo trabalha exatamente com essa questão, que para nós serve como um referencial, quando Paulo começava a apontar os erros desses homens, desses falsos mestres. Eles se preocupavam muito com a aparência, com o ritual. Eles eram legalistas. Legalista era preso à lei. Legalista está ligado à lei quando eles estavam presos muito à lei, ao ensinamento da lei. E aí os versículos 13 e 14, segunda parte do versículo 13, Paulo diz assim, portanto, repreenda-os, mas não é de qualquer jeito não, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé e não deem atenção às lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Então Paulo disse, olha, não brinque com essas pessoas, não dê moleza, não deixe essas pessoas livres dentro do rebanho, porque elas estão maculando, estão manchando, estão desviando o rebanho. Repreenda-os severamente. E eu estava lendo um comentarista, o pastor Hernandes Dizia Lopes, que provavelmente esses maus mestres estavam se intrometendo dentro dos casamentos. E algumas vezes até com relação aos alimentos. Os irmãos sabem do ensinamento de Deus ao povo de Israel quando saiu ali do Egito, para que eles pudessem se abster de alguns alimentos. E esses alimentos eram consequência daquela jornada que eles iam percorrer ali no deserto. Olha, não como isso, não como animal tal, não como animal tal. Mas o tempo passou e esses ensinamentos foram permanecidos, ou permaneciam, perdão, como sendo algo definitivo. Os irmãos lembram com muita propriedade, lá no capítulo 10 de Atos, quando Pedro teve uma visão com o lençol descendo com os animais de todo tipo e espécie, e a voz do céu dizia, come, Pedro, mata e come. Como eu vou comer algo impuro? Como é que eu vou comer algo impuro? E a voz do céu, por 3 vezes, como não considera impuro aquilo que Deus criou. E eu percebo, irmãos, que o tempo passou e as pessoas continuam ainda presas à lei, ao ritual, a algo engessado. Se não for desse jeito, não. Jesus Cristo veio e deu nova roupagem à lei. Lá no capítulo 6 e 7 de Mateus, Jesus fala com muita propriedade. Vocês ouviram o que foi ensinado pelos seus antepassados. Eu, porém, vos digo. A lei da ação, Jesus está dizendo que a lei vai muito mais do que isso. O pecado vai muito mais do que a ação, vai na intenção. Ouvindo o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ou seja, o pecado não está na ação, mas na intenção do coração. E quantas vezes nós precisamos ter cuidado com esses que pregam aparência, como Jesus diz, são sepulcros caiados, todo bonito por fora, preso a uma lei, ao rigor da lei, engessado com a lei, mas que não tem nenhuma intenção no coração.
e viver de maneira que agrade a Deus. Impressionam pela aparência, pela postura, pela eloquência na voz, mas que não tem nada de consistente dentro de seus corações, que possa estar dando continuidade ou dando firmeza à vida que Deus conhece melhor do que nós mesmos. Encontrei uma citação do profeta Isaías, lá no capítulo 29, no verso 13. O Senhor falando através do profeta, diz assim: o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me presta só é feita de regras ensinadas por homens. Então, eles estavam muito preocupados com aquilo que eu ia comer, com aquilo que eu ia ingerir, com aquilo que eu pudesse servir como um ensinamento lá do Velho Testamento, a prática engessada. E Paulo diz, olha, quando você for para o mercado, compra de tudo que está lá. Agora, a partir do momento que você souber que aquilo ali foi consagrado, não coma por causa da sua consciência. E aquele que é forte, não coma em função do fraco, para não servir de escândalo para aquele que é fraco, para aquele que não está comendo. Mas Paulo diz assim, olha, vai, compre de tudo. Compre de tudo. Não existiam restrições. Porque se Deus criou, por que eu vou considerar imundo aquilo que Deus criou? Interessante que o próprio Jesus já alertava quanto a essa proibição dos alimentos. Não coma isso, não toque. Não. Se Deus criou, por que não comer? Mateus capítulo 15, versos 11 a 13. A Bíblia diz assim, chamou Jesus para junto de si a multidão e disse, ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram, sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isto? Jesus estava preocupado se os fariseus iam ficar com raiva, ficar ofendidos. Jesus diz, olha, aquilo que contamina o homem não é o que entra, não é o alimento que ele ingere, mas é a maneira como ele se relaciona, aquilo que ele pronuncia, aquilo que ele expressa como sentimento, como ação, como uma atitude para com seu semelhante. Mas a segunda coisa que Paulo destaca na prática do erro, eles eram corrompidos. Eles julgavam as pessoas pela aparência. Eles estavam preocupados com a aparência. Versículo 15 diz assim, para os puros, todas as coisas são puras. Mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Alguns comentaristas bíblicos dizem que Paulo está mais uma vez se debruçando sobre o consumo de alimentos. Os falsos mestres estavam distorcendo um ensinamento precioso, dizendo que aquilo ali era impuro por si só. Não, eu não vou considerar um alimento impuro porque ele foi impuro, porque você acha que é impuro. Não. Agora, se por acaso vai escandalizar aí, meu irmão, eu não vou comer. Eu não como fígado, não como sangue, mas não como porque eu não gosto. Não como porque eu não gosto. Minha esposa come fígado, mas nem por isso eu recrimino. Não. Se foi Deus que fez, veio do animal, é saudável, por que não comer? Não como porque eu não gosto nem do cheiro do fígado. Mas não condeno quem gosta, não. Em nenhum momento a gente pode, irmãos, colocar como pecado práticas vazias, engessadas. Olha, se não for pregar de paletó, e nós sabemos que muitas vezes algumas comunidades exigem que os pregadores preguem de paletó. Se não tiver de paletó, não prega, como se o poder da pregação, da palavra, estivesse no paletó, na roupa que aquele homem veste. Muitas vezes recriminam os homens por usar um bigode, por usar uma barba, por usar um cavanhaque, como se o poder estivesse no cavanhaque, estivesse na barba. E a gente começa a se prender a coisas tão pequenas, tão vazias, que não levam o homem a nada. E a gente começa a excluir, marginalizar pessoas que agem assim. Esses homens estavam muito preocupados com os rituais, com aquele jeito de cultuar, com o jeito de adorar. Coisas que impressionavam os homens, mas não agradavam a Deus. Algo que era muito bonito de se ver, mas sem nenhum significado diante de Deus. Encontrei uma citação do profeta Ageu, lá no capítulo 2, versos 11 a 14. É um texto um tanto longo, mas que fala exatamente dessa prática engessada que muitas comunidades têm. Que tem maneira de se dirigir a Deus, tem a oportunidade de adorar e aquela oração formal, uma oração engessada, uma oração marcada pela impostação de voz. Para que isso? Se Deus me conhece, sabe quem eu sou. Não adianta falar bonito, bem eloquente, para um Deus que a minha oração não vai passar do teto. É tão bom saber que quando Jesus está lá no templo, ele fala exatamente da relação entre o publicano e o pecador.
quando os dois chegaram a orar, Lucas capítulo 11, e ele fala exatamente que um orava de si para si: obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse homem, pecador, dou o dízimo, faço jejum, faço isso. Já o coitado publicano dizia assim: ó Senhor, tem piedade de mim, pecador. Não sou merecedor das tuas misericórdias. Não ousava nem levantar a sua cabeça. E a Bíblia diz que um saiu envergonhado, o outro saiu recompensado. Exatamente isso que Deus sagrado, do coração sincero. E aí volto a palavra do profeta Ageu, capítulo 2, versos 11 a 14. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunte aos sacerdotes sobre a seguinte questão da lei. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes, presa às suas vestes, uma carne consagrada foi ao mercado e ali enganchou ou caiu dentro dos seus bolsos, na borda de suas vestes, carne consagrada, consagrada aos ídolos, e com ela tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrada? Os sacerdotes responderam: não. Em seguida perguntou a Ageu: se alguém ficar impuro por tocar no cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes. Ficará impura. Então disse Ageu: é o que acontece com este povo e com esta nação, declara o Senhor. Tudo o que fazem, tudo o que me oferecem é impuro. Estão muito preocupados com o ritual, com a liturgia das celebrações. Não, não toque nisso não, porque senão você vai... Jesus toca no cadáver. O filho da viúva de Naim, lá no capítulo 7 de Lucas, Jesus toca no cadáver, no filho da viúva. E não que Jesus foi contaminado pelo morto, Jesus pôde transferir poder para aquele homem e aquele homem foi ressuscitado. Nós não podemos, irmãos, nos prender a esses rituais vazios sem haver nenhum questionamento, sem um critério. E por último, falo exatamente desses homens que eram inconsistentes. Eles viviam uma vida que não existe nenhuma coerência entre o que eles pregavam e o que eles viviam. É um testemunho totalmente distorcido. Versículo 16 diz assim: eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Ou seja, não existe nenhuma coerência entre aquilo que eles pregam e a maneira como eles vivem. Existem três desses. Vocês perceberam? Eles são detestáveis, desobedientes e desqualificados. Precisamos ter muito cuidado com o povo do Senhor. E eu quero dizer a você, que é membro da Igreja Batista Boas Novas, volto a afirmar sobre Paulo falando isso aos Gálatas: se eu ou algum dos irmãos vos pregar alguma coisa que saia dessa realidade, desse ensinamento imutável da palavra de Deus, que seja considerado maldito. Sejamos sábios, irmãos, a nos desviar de tudo aquilo que quer inserir com prática engessada de ensinamentos contrários à palavra de Deus. Que sejamos sábios a dizer assim: não, aqui não. Aqui é a casa de Deus. Aqui não vai se pregar heresia e a gente vai aceitar, não. Se nós vivermos assim, com certeza, a nossa comunidade vai ser uma comunidade madura, em que as pessoas vão crescer, não presa às tradições, às práticas engessadas, dos rituais, do legalismo, mas uma vida pautada pela obediência a Deus. Que sejamos sábios, que nem eu viva, que você também não viva, mas também que não sejamos coniventes com essas práticas engessadas e que desviam o homem do Senhor e que colocam sobre o homem um peso muito grande de responsabilidade, quando na verdade a nossa vida precisa ser uma vida leve, porque Jesus já tomou para si os nossos fardos e os nossos pecados. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Eu te agradeço do fundo do meu coração pela oportunidade de estar de volta com os meus irmãos, participando dessa celebração, ainda que virtual, mas que nos aquece o coração, de poder contar com os meus irmãos. Senhor, quantas e quantas vezes temos tido só nós, mas isso é suficiente para que a tua presença se faça notada entre nós. Obrigado pela vida dos meus irmãos, pela família Isroca, pela família Gonçalves, pela família Balbino Félix, pela minha vida e alguns outros que o Senhor também tem levantado no meio do povo de Deus. Que deem, Senhor, responsabilidade a cada um de nós, que nos dê responsabilidade, para que sejamos sábios, para dizer não a tudo aquilo que seja contrário aos ensinamentos da tua palavra e sejamos participantes da verdade absoluta do teu reino, Senhor. Guarda as nossas vidas, dirige os nossos passos, dá-nos uma noite debaixo do teu cuidado e um sono restaurador. Nos prepara para as atividades desse final de semana, que tudo, Senhor, mais uma vez possa concorrer para a tua honra e para a tua glória, Senhor.
restaura os enfermos e que eles possam atribuir a cura de suas vidas ao Senhor e possam reconhecer que o Senhor é o Senhor de suas vidas e possam reconhecê-lo como Salvador, Senhor. Nos guarde em tudo, perdoa os nossos pecados. No nome santo de Jesus que nós oramos e já te agradecemos. Amém, 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 amém.